Me chamo Luiz Guilherme e sou aluno da Escola Eterno Francisco Coimbra Lobato, da turma de TI 2022, da matéria de História, com a professora Gisele Nunes. E meu nome é Renan, e nessa videoaula nós vamos falar sobre o nazismo, que foi o regime que aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e a gente vai entender como ele causou todo esse caos no país e no mundo inteiro. Mas afinal, o que foi o nazismo? Bom, para entendermos o nazismo, primeiramente temos que conhecer Adolf Hitler. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, na cidade de Braunau, na Alta Áustria. Hitler era filho do casal Alois e Clara, e vivia com uma renda, digamos, saudável para a época. Hitler tinha uma relação saudável com a sua mãe e uma relação explosiva com seu pai, que acabou morrendo de colapso enquanto tomava vinho com sua mãe. E a sua mãe morreu de câncer pouco tempo depois. E com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, Hitler decide se alistar no exército alemão, mesmo sabendo que ele não iria participar. E no dia 16 de agosto de 1914, ele ingressa no batalhão reserva do 2º Regimento, que posteriormente é transferido para o 16º Regimento da Infantaria da Baviera. Hitler se mudou para Viena, onde tentou ingressar na Academia de Belas Artes, mas foi recusado por 2 vezes. Tentou se tornar arquiteto, mas não obteve sucesso, de novo. O antissemitismo foi um forte exemplo para Hitler, aparecendo em diversas publicações racistas e antissemitas. A Áustria e a Alemanha se encontravam no mesmo contexto, pois o antissemitismo era comentado na política desde o século XIX. Em 16 de maio de 1913, Hitler teve acesso à herança de seu pai, cerca de 819 coroas. Então, com esse dinheiro, ele decidiu se mudar para Munique, na Alemanha. Uns dizem que um de seus motivos era para ingressar na Academia de Belas Artes de Munique. Porém, a realidade é que não lhe agradava morar na Áustria e ele também estava fugindo do alistamento militar obrigatório que aconteceu no país. Uma vez em Munique, Hitler continuava desempregado, porém tudo isso mudou quando a Primeira Guerra Mundial começou. Hitler chegou até mesmo a ser cabo e desempenhou o papel como mensageiro do exército, levando mensagens para o fronte de batalha. E logo após a Alemanha ter perdido a guerra, ele começou a se envolver com movimentos de extrema-direita. E em 1918, quando a Alemanha se rendeu por completo, Hitler se encontrava internado por conta de um ataque de gás que ele tinha sofrido na Primeira Guerra. E Hitler ele abraçava teorias conspiratórias, dizendo que os judeus eram responsáveis por sabotar a Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, Hitler recebeu 2 condecorações importantes, isso por conta de sua atuação na Primeira Guerra como mensageiro. Ironicamente, uma dessas condecorações foi solicitada por um oficial judeu. Depois que a Primeira Guerra Mundial acabou, a Alemanha passou por uma situação crítica. A agitação da população e a economia do país estavam sofrendo com as consequências. Depois que se renderam, o país entrou em colapso na economia, o que quase ocasionou em uma revolução popular. As teorias conspiratórias e os grupos de extrema-direita começaram a tocar terror no território alemão. Logo, a Alemanha se tornou uma democracia livre, conhecida como República de Weimar, após a queda da monarquia. E foi neste cenário político em que Hitler começou a emergir politicamente. Depois da guerra, Hitler se tornou um agitador político, onde fazia seus discursos em cervejarias. Seus discursos tinham como inimigos os judeus, pois ele culpava os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra e pela Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia. Ele atacava diretamente os sociais-democratas da República de Weimar, e foi nesse ritmo que o nazismo começou a crescer. Hitler ele já estava começando a ficar famoso, isso por sua capacidade de retórica e suas propagandas. Seu partido era de extrema-direita e tinha um discurso nacionalista, antissemita e antimarxista. Quando Hitler inaugurou o Partido Nazista, ele contava com 25 pontos que resumiam a sua visão sobre os judeus, comunistas e socialistas. Mesmo antes de ser preso, Hitler se denominava como líder do Partido Nazista e liderou o golpe da Baviera. Depois que saiu da cadeia, tomou liderança do Partido Nazista e começou a tomar frente aos partidos de extrema-direita nacionalistas no país. Seu primeiro discurso após ter deixado a cadeia teve 3.000 pessoas, 2.000 só não entraram pois o lugar já estava lotado. Isso só mostra o quão grande era a influência de Hitler sobre as pessoas. Nesse sentido, Hitler procurou ampliar a popularidade do Partido Nazista na Alemanha.
Dessa forma, começou a divulgar entre médicos, juristas, mulheres, professores e entre outros. Dessa forma, ele conseguiu com clareza espalhar os seus ideais. Com isso, o nazismo foi criando popularidade e ele era mais popular entre a classe camponesa. Chegaram até mesmo a criar uma frase semblante para a saudação de Hitler, como Heil Hitler, que traduzindo seria Salve Hitler. Com o crescimento do partido nazista, Hitler começa a patentear a primeira eleição e em 1932 ele consegue a nacionalidade alemã, fazendo com que ele participasse das eleições. Mesmo Hitler tendo perdido nos primeiros anos, ele acabou percebendo que o aumento do seu poder era maior. E com a maior divulgação do nazismo, Hindenburg, que era presidente da Alemanha, começa a sofrer pressão, o que faz com que Hitler assuma o posto de chanceler da Alemanha. Nomeado como chanceler da Alemanha, Hitler acaba se tornando a figura central política da Alemanha, fazendo com que ele agisse rápido para acabar com o regime democrático que havia na República de Weimar, fazendo com que ele começasse uma perseguição incansável contra seus opositores. Em 1933, Hitler começou com a sua perseguição aos sociais-democratas e aos socialistas do país, os mandando para o primeiro campo de concentração em Dachau. Nesse mesmo ano, ele acabou com o parlamento, deixando apenas o seu partido no poder. Hitler tinha como objetivo recuperar a situação financeira do país. Sua política teve momentos bons e ruins. Ruins pela tomada de bens de vários judeus, tendo incentivo na produção de papel-moeda e a produção de obras públicas. Hitler foi contra a Liga das Nações, desobedecendo os quesitos do Tratado de Versalhes. Uma das suas ações foi a reconstrução do exército alemão e a aviação de guerra. Em 1934, quando Paul von Hindenburg morreu, presidente da Alemanha, Hitler convocou os ministros para que aprovassem a lei sobre o líder do Reich. Dessa forma, Hitler passou a ter poder ilimitado no governo. Hitler começou a pôr em prática os seus discursos antissemitas e em 1933 e 1939 criou medidas para excluir este povo do território alemão. Seus negócios começaram a ser boicotados pelos membros do Partido Nazista. Hitler, em diversos momentos, ele demonstrou exaltação pela guerra, fazendo com que ele atuasse para conseguir mais território para a Alemanha, acima da Áustria e da Tchecoslováquia. Inclusive, por conta dessa unificação, houve uma crise diplomática entre a Alemanha, a França e o Reino Unido, que inclusive ficou conhecida como a Conferência de Munique. Nesta conferência, Hitler não reivindicou dos novos territórios da Europa, mas sim foi um total blefe dele, porque ele tinha como alvo a Polônia. E no dia 1º de setembro de 1939, a Bretanha e a França declaram guerra contra a Alemanha. Com a declaração de guerra vindo dos dois países, Hitler e a Alemanha se chocaram, pois não planejavam ter guerra antes de 1943. Hitler estava sob tanta pressão por conta da sua cúpula e seus ideais que pôs tudo a perder, mesmo sabendo que teria consequências. Uma das pessoas que tiveram essa ideia foi o oficial do exército alemão Stauffenberg, que teve a ideia de assassinar Hitler e tentou por 3 vezes e não conseguiu nenhuma delas. Em abril de 1945, com a chegada dos soviéticos em Berlim, Hitler e sua esposa se suicidam. Cerca de 6 milhões de judeus, homossexuais e opositores políticos e outras minorias foram mortas nos campos de concentrações, não só na Alemanha como em outros países também. Mas é isso, pessoal. Essa foi a história de como Hitler devastou a Alemanha e toda a Europa. É isso aí, galera, e até a próxima. Mesmo falando. O maluco só olha com um sorriso